Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago 10 questões da Banca Instituto Mais de conhecimentos específicos e legislação para você que está se preparando para o próximo concurso de PEB-1 da FIT Osasco. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. São 10 questões, todas elas retiradas da prova do último concurso de PEB-1 da Prefeitura de Santana de Parnaíba desse ano de 2024, portanto, questões inéditas, e também vai ficar o link aqui na descrição do vídeo para download gratuito do material que será apresentado. Então, vamos lá para o simulado? Questão de número 1, Banco Instituto Mais 2024, Prefeitura de Santana de Parnaíba, PEB-1. O direito à liberdade é uma das garantias constitucionais, está presente também no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 16. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta um dos aspectos que está contido nesse direito. Então, qual das alternativas seria um direito disposto lá no artigo 16 do ECA? Seria a alternativa A, conferir equidade a todos que dela necessitem. Seria a alternativa B, buscar refúgio, auxílio e orientação. Seria a alternativa C, participar de forma irrestrita da vida política do país. Ou seria a alternativa D, não ser discriminado pela orientação sexual. Outro ponto importante que na maioria dos concursos e também aqui no Instituto Mais, quando trata do ECA, sempre os artigos mais cobrados são aqueles artigos que vão tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes ou o capítulo que vai tratar da educação. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a alternativa P de bola, buscar refúgio, auxílio e orientação. O artigo 16 do ECA garante o direito à liberdade de crianças e adolescentes, incluindo aspectos como a busca por refúgio, auxílio e orientação, especialmente em situações de risco ou vulnerabilidade. Esse direito é uma forma de proteger a integridade e o bem-estar dos jovens, garantindo que eles tenham acesso a mecanismos de suporte e orientação para o seu desenvolvimento seguro e saudável, porque as outras alternativas não estão de acordo com o artigo 16 do ECA. A alternativa A fala sobre equidade, mas não é uma parte específica do direito à liberdade nesse contexto. A C, que vai falar sobre a participação restrita da vida política, crianças e adolescentes não votam. O voto é a partir dos 16 anos e é facultativo, obrigatório a partir dos 18 anos. E a partir dos 18 anos, você já não é mais adolescente. E a alternativa D está errada, porque trata da não discriminação por orientação sexual, que está relacionada à igualdade e respeito, mas não é um aspecto específico do direito à liberdade mencionado no artigo 16. Portanto, o artigo 16 vai tratar especificamente da liberdade. E o que está disposto à liberdade é a busca por refúgio, auxílio e orientação, que é a alternativa B de bola. Questão de número 2. Ao abordar a educação especial, tendo como referencial a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é correto afirmar que ela tem como um dos seus objetivos assegurar seria a alternativa A, direito das pessoas com deficiência de solicitarem por meio dos responsáveis, tutores, familiares, a dispensa do ensino regular. Seria a alternativa B, a eliminação progressiva do atendimento especializado, que só visava a exclusão. Seria a alternativa C, transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior.
Ou seria a alternativa D, acesso ao ensino regular a todos os indivíduos que tenham condições de acessá-la e nela permanecer. A resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa, transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Portanto, a educação especial é uma das modalidades aqui da educação nacional e ela é a única modalidade que perpassa em todas as etapas da educação, tanto da educação básica quanto do ensino superior. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, estabelece que a educação especial deve ser transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, garantindo o apoio necessário desde a educação infantil, devemos já ter disposto a educação especial, até a educação superior. Esse princípio visa assegurar a inclusão em todos os momentos da trajetória educacional das pessoas com deficiência, tornando o sistema educacional acessível e inclusivo em todas as etapas, porque as outras alternativas estão erradas. A dispensa do ensino regular não é um objetivo da educação inclusiva, que visa a permanência e a participação ativa dos alunos com deficiência no sistema regular de ensino. Portanto, é preferencial o atendimento no ensino regular, certo? Porém, é preferencial, não é obrigatório, porque dependendo da deficiência, talvez o ensino regular não seja o suficiente. Daí teremos o atendimento na educação especial, que pode ser junto com o ensino regular ou apenas a educação especial, tá? A alternativa B está errada porque a eliminação do atendimento especializado não é promovida, ao contrário, o atendimento especializado é complemento com o ensino regular para apoiar a inclusão, que foi o que eu falei em relação à alternativa A. E a D está errada porque diz limitar o acesso ao ensino regular apenas a quem tem condições de acessá-la e nela permanecer, contraria o princípio inclusivo da política, que busca proporcionar condições de acesso e permanência para todos, independentemente das limitações. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa. Questão de número 3. A arte é uma das formas de expressão dos seres humanos. Nesse sentido, os legisladores determinam por meio da LDB que ela seria a alternativa A, será componente curricular obrigatório para o ensino fundamental e facultativo para a educação infantil e ensino médio? Na educação infantil não é obrigado ter artes, mas no ensino médio será que não é obrigado? Você pode escolher? Seria a alternativa B, integrará o currículo por meio exclusivo das artes visuais? Portanto, o ensino de arte se limita apenas às artes visuais? Seria a alternativa C, deverá estar presente na educação básica, levando em consideração, quando possível, as expressões regionais? Apenas quando possível? Ou seria a alternativa D, deverá dar ênfase dentro da área de educação artística à história e cultura afro-brasileira e os povos indígenas brasileiros? A resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. Deverá dar ênfase dentro da área de educação artística à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com a legislação complementar, a arte, quando componente curricular, deve abordar, valorizar a história e cultura afro-brasileira e indígena no ambiente escolar. Essa diretriz reflete um compromisso com a inclusão e o reconhecimento das contribuições culturais desses povos para a formação da identidade brasileira e a obrigatoriedade da ênfase nesses temas está prevista nos currículos de educação artística
reforçando a pluralidade cultural e o respeito pela diversidade. Portanto, em todos os componentes curriculares, não só em artes, é obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena. Não se esqueçam, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. E percebam que nas provas da Banco Instituto Mais, por exemplo, se o cargo é para educação infantil, eles vão cobrar na LDB artigos sobre educação infantil. Se for um cargo que é para professor dos anos iniciais do ensino fundamental, eles vão cobrar artigos relacionados ao ensino fundamental. Então, fica a dica aí na hora de estudar. Questão de número 4. O dever do Estado com a educação, definido pela Constituição Federal, será efetivada mediante a garantia de... Qual seria essa garantia? Que é o dever do Estado. Seria a alternativa A? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Seria a alternativa B? Progressiva universalização do ensino superior. Seria a alternativa C? Educação infantil em creche para escola, as crianças até 6 anos de idade. Não é até 5 anos? Então a C já está errada. Ou seria a alternativa D? A adoção de voucher pelos estados e municípios para atender a demanda da educação básica não suprida pelo ensino público. Alguns governos têm até essas ideias de voucher, mas não é isso que está na Constituição, tá? A resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor, ao acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A Constituição Federal de 1988, no artigo 208, estabelece que o dever do Estado com a educação se concretiza entre os pontos pelo acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, conforme a capacidade de cada indivíduo. Isso implica que, além da educação básica obrigatória, o Estado deve promover condições para que os estudantes que demonstrem aptidão possam alcançar níveis superiores de formação acadêmica e artística, garantindo igualdade de oportunidades. Portanto, não é obrigatório, por exemplo, cursar o ensino superior. E também o ensino superior não é a única opção após a formação na educação básica, ok? Mas o Estado precisa dar condições a todos os indivíduos que queiram alcançar níveis acima da educação básica. E outro ponto importante, a questão não está dizendo qual artigo da Constituição Federal. O artigo que fala sobre o dever do Estado com a educação é o artigo 208, tá? Então, tem algumas questões que não vão deixar claro qual é o artigo, mas sim o objetivo daquele artigo, mas não o número. Por isso é importante associar o número do artigo com o seu objetivo. E as demais alternativas estão erradas porque a B. A Constituição não menciona a progressiva universalização do ensino superior. O ensino superior é acessível conforme a capacidade de cada um, mas a sua universalização não é um dever direto do Estado. Deveria, mas infelizmente na Constituição não é. A alternativa C está errada, eu já tinha até falado com vocês que a educação infantil vai até os 5 anos e não até 6 anos atualmente. E a alternativa D, que é a adoção de vouchers, que eu até tinha comentado com vocês que alguns governos têm essa ideia, porém, de acordo com a Constituição Federal, é o dever do Estado a oferta de ensino público gratuito de qualidade. Pode até ter parcerias, como por exemplo, alguns municípios têm parcerias com convênios, ONGs, para o atendimento da creche, mas o correto é que a educação básica pública não tenha esse tipo de adoção de vouchers e afins, tá? Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor. Questão de número 5. A lacuna do Estado é uma das dimensões que se articula com a educação em direitos humanos no sentido da formação integral dos sujeitos de direito,
Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, aqui a gente está falando sobre educação em direitos humanos. O que preenche a lacuna? Seria a alternativa A, sororidade, B, fraternidade, C, liberdade ou D, laicidade? A resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado, laicidade. A laicidade do Estado é fundamental para a educação em direitos humanos, porque garante um ambiente de neutralidade religiosa, promovendo o respeito e a inclusão de diferentes crenças e valores. Em um Estado laico, que inclusive na Constituição Federal diz que o Estado é laico, portanto, sem influência de religião, a educação pode ser orientada por princípios de diversidade e pluralidade, sem a imposição de uma única visão religiosa ou filosófica, permitindo a formação integral e crítica dos sujeitos de direito. Mas, professora Jéssica, lá na LDB tem a educação religiosa. Sim, a educação religiosa, a sua oferta é obrigatória, mas a matrícula não. E quando o estudante é matriculado no ensino religioso, nessa matéria, esse componente curricular, o estudante ele vai ter uma visão de todas as religiões, para conhecer as religiões e não ter uma imposição de uma única visão. Então, esse é o sentido da educação religiosa, tá? Não é uma doutrinação para uma religião A, B, C, D e afins. E por que as outras alternativas estão erradas? A, sororidade. Embora seja um valor importante para promover a igualdade de gênero, não é um princípio estruturante da educação em direitos humanos. B, fraternidade. A fraternidade é um valor relevante para as relações humanas, mas não é um princípio legal que define o Estado no contexto da educação e dos direitos humanos. E a C, liberdade. A liberdade é essencial na formação dos sujeitos de direito, mas a laicidade, especificadamente, é a dimensão que permite uma educação inclusiva e neutra, sem doutrinação, especialmente em relação às influências religiosas. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6. Na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular BNCC, as habilidades de linguagem em língua portuguesa não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Contudo, a demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental. Complexidade que não, aqui até coloquei um traço, não se expressa pela articulação do A. Então, aqui está pedindo a alternativa que não é uma complexidade da língua portuguesa dentro da LDB. Portanto, na Banca Instituto Mais, tem alternativas que vão pedir a correta e alternativa que não está de acordo, ok? Então, vamos lá para as alternativas. E outro ponto importante que vocês já perceberam que a Banca Instituto Mais são 4 alternativas, A, B, C e D. Então, seria a alternativa A, consideração da cultura digital e das TDIC. Seria a alternativa B, diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo. Seria a alternativa C, uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais necessários e progressivamente mais demandantes, passando de processos de recuperação de informações, identificação, reconhecimento, organização, a processos de compreensão, comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência e de reflexão sobre o texto, justificação, análise, articulação, apreciação e valores estéticos, ética, políticas e ideológicas. Ou seria a alternativa D,
consideração da diversidade cultural de maneira a abranger produções e formas de expressão específicas, fundamentalmente o cânone e o culto, de forma a garantir fixação de repertório, além de interação e trato com o diferente. Tratando de diversidade cultural, e a cultura popular? Então, essa D está bem estranha, né? Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D de dado. Consideração da diversidade cultural de maneira a abranger produções e formas de expressão específicas, fundamentalmente o cânone e o culto, de forma a garantir fixação de repertório, além de interação e trato com o diferente. Na BNCC, propõe uma abordagem para o ensino de língua portuguesa que visa o desenvolvimento de habilidades de leitura em contextos reais e variados. Portanto, a gente vai trazer também a questão do contexto que o estudante vive, o seu cotidiano. Essa progressão envolve o uso de habilidades cada vez mais complexas, de acordo com as outras alternativas. A alternativa D não reflete corretamente a proposta da BNCC, pois se concentra em uma visão limitada e exclusiva do repertório cultural, focado excessivamente no cânone e o culto. A BNCC promove a diversidade cultural e a inclusão de produções variadas, mas não prioriza exclusivamente o cânone e o culto. Ela valoriza a multiplicidade de produções culturais e expressões de diferentes contextos, buscando garantir a interação com a variedade de gêneros e práticas discursivas e não apenas a fixação de um repertório específico. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D de dado. Então, quando for uma questão que está pedindo a incorreta, sempre busque a alternativa que mais limita, menos abrangente em relação às outras alternativas. Questão de número 7. De acordo com a BNCC, em sua página 59, ao longo do ensino fundamental de 9 anos, a progressão do conhecimento ocorre exceto. Então, é mais uma questão pedindo a alternativa que não está de acordo. Então, exceto pelo ou pela, seria a alternativa A, consolidação das aprendizagens anteriores. B, progressão do conhecimento, desvencilhando-se dos processos vivenciados na educação infantil. Portanto, tudo que a criança viveu na educação infantil não serve mais, será? Seria a alternativa C, ampliação das práticas de linguagem e da expressão estética e cultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ou seria a alternativa D, o aumento da autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem a respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Mais uma vez, vamos buscar a alternativa que limita, excludente, desvencilhando-se. Olha a palavra. Logo, a resposta correta é a alternativa B de bola. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a progressão do conhecimento do ensino fundamental não ocorre de forma independente dos processos vivenciados na educação infantil. Pelo contrário, precisa ter essa integração entre a educação infantil e o ensino fundamental, pois a educação ela é disposta de modo espiral. Portanto, aquilo que eu aprendi lá na educação infantil, eu vou ampliando e aprofundando no ensino fundamental, no ensino médio e assim por diante. A alternativa B contraria essa expectativa, ao sugerir um afastamento dos processos anteriores, enquanto as outras opções estão em consonância com o objetivo da BNCC de consolidar, ampliar e aprofundar, ensino espiral,
as práticas e experiências de linguagem, autonomia e interação com a sociedade e a cultura. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. Questão de número 8. Pode-se definir as capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização como sendo capacidades de decodificação que envolvem certos aspectos. Exceto, então é mais uma pergunta pedindo exceto. Seria a alternativa A, dominar as relações entre grafemas e fonemas. Seria a alternativa B, conhecer o alfabeto ao ponto de brincar com a escrita, escrever textos com alto conteúdo de eloquência. Seria a alternativa C, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script. Ou seria a alternativa D, compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação. Então, a decodificação é quando o estudante consegue juntar as sílabas, né, e também ter a consciência fonológica e começar o processo ali alfabético. Então, a gente também, quando vai buscar uma alternativa que é o exceto, a gente tem que buscar também a mais absurda, que é a B, que fala em escrever textos com alto conteúdo de eloquência. Então, é a mais absurda. Por quê? As habilidades envolvidas na alfabetização se concentram principalmente na decodificação, ou seja, no desenvolvimento de competências básicas como o domínio das relações entre grafemas e fonemas, o uso adequado das convenções gráficas e a compreensão das diferenças entre a escrita e outras representações gráficas. A alternativa B extrapola o foco da alfabetização inicial, sugerindo a criação de textos com alto conteúdo de eloquência, o que vai além das habilidades fundamentais de decodificação e codificação para que a criança possa ser alfabetizada. E as outras alternativas estão de acordo com o processo de decodificação. Então, fica a dica, também busque, quando a pergunta pede o exceto, a alternativa mais absurda. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra B de bola. Questão de número 9. A Banca Instituto Mais também gosta de cobrar questões com verdadeiro e falso. Então, vamos lá. Os indicadores mais claros das explorações que as crianças realizam para compreender a natureza da escrita são produções espontâneas. Ferreiro, 2020, página 19. A esse respeito, assinale as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Vamos para a primeira proposição. Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever, certo conjunto de palavras está nos oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado. Próxima. A criança só aprende quando é submetida a um ensino sistemático, pois grande parte das reações espontâneas são, em síntese, garatujas ou um modo de jogo para demonstrar que sabe escrever. Então, está limitando muito a questão da produção espontânea. Será que é só as gatarujas? Ou um jogo que a criança tem a sua produção espontânea? Sistemático, tá vendo que tem palavras limitantes? Vamos para a última. As crianças são seres que ignoram o que devem pedir permissão para começar a aprender. Nenhuma criança pede permissão do que ela deve aprender, do que ela quer, né? Talvez devêssemos começar a aceitar que podem saber. Então, aceitar o conhecimento prévio, que é uma coisa que Emília Ferreiro sempre fala em suas obras. Portanto, a resposta correta da questão de número 9, as alternativas A, F, F e V, B, V, F, V, C, todas verdadeiras, ou D, F, V, F. A resposta correta da questão de número 9 é a letra B de bola. V, verdadeiro, F, falso, B, verdadeiro.
As afirmações são analisadas da seguinte forma, eu coloquei aqui para vocês. A primeira proposição é verdadeira porque, quando uma criança escreve da maneira que acredita ser correta, isso representa uma tentativa de compreensão da escrita e constitui um material valioso que pode ser interpretado para entender seu processo de aprendizado. A segunda proposição é falsa porque ela afirma que apenas pelas tartarugas ou jogo. Então, ela está limitando a produção espontânea por parte da criança. E a terceira é verdadeira, eu já tinha comentado, que a criança não pede licença para aprender, se desenvolver ou experimentar algo. Então, a gente tem que considerar também aquilo que ela já sabe. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra B de bola. Verdadeiro, falso, verdadeiro. E a terceira proposição é verdadeira porque as crianças têm curiosidade e vontade de aprender naturalmente, sem a necessidade de pedir permissão para iniciar esse processo ou ir para o próximo processo. E a gente também tem que considerar os conhecimentos prévios daquela criança. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra B de bola. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Antes da gente responder a última questão do nosso simulado da Banca Instituto Mais, só relembrando que eu tenho a apostila para o cargo de professor de Educação Básica 1, professor polivalente, aqui do concurso da FIT Osasco, apostila completa com todos os conteúdos programáticos do edital por apenas R$ 30 em PDF. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para você adquirir. E eu também indico para vocês o curso do Já Passei Educação, um curso completo com videoaulas de tudo que está disposto no edital. E com o meu link você ainda tem 15% de desconto, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, questão 10. A avaliação, segundo Hoffman, deve ser estudada sobre o viés da. Seria a alternativa A, discussão entre a teoria de avaliação e a prática docente, sempre em relação à construção do conhecimento dos alunos. Seria a alternativa B, elaboração de testes com níveis de dificuldade diversos. Seria a alternativa C, tratamento estatístico gerados por notas e conceitos. Então, a avaliação, a gente avalia apenas as notas? Ou seria a alternativa D, criação de perguntas abertas em que os alunos possam se expressar livremente? A resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor, discussão entre a teoria de avaliação e a prática docente, sempre em relação à construção do conhecimento dos alunos. Segundo Hoffman, a avaliação deve ser compreendida a partir de uma perspectiva que integra teoria e prática, colocando o foco na construção do conhecimento dos alunos. Essa abordagem implica que a avaliação não deve ser vista apenas como um instrumento de mensuração de resultados, mas como um processo que apoia o aprendizado e o desenvolvimento do aluno, orientando práticas pedagógicas. As demais alternativas estão erradas porque a B, elaboração de testes variados, é apenas uma técnica e não aborda o viés reflexivo sobre a construção do conhecimento, o começo, o meio e fim das aprendizagens. A C também está errada porque o tratamento estatístico de notas e conceitos representa um aspecto quantitativo, que pode desconsiderar o desenvolvimento integral do aluno. Então, temos outras formas de avaliar além das notas. E a D está errada porque diz: perguntas abertas são uma técnica válida, mas não abarcam toda a complexidade do processo avaliativo definido por Hoffman, que envolve uma análise mais profunda entre teoria e prática docente. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você achou essas questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!